infraestrutura para isso. Se tem dois, é a bomba atômica. Parece que, meu Deus do céu, Senhor Deus, nós estamos nesta manhã em Sua presença, pedindo Sua misericórdia sobre nós, para nos ajudar. Nós dependemos totalmente do Senhor para todas as coisas. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E nós reconhecemos isto, Senhor. Nós fomos chamados para servi-lo nesta palavra e queremos ser guiados por ela. Eu sei que a Tua palavra é equilíbrio, Tua palavra ela traz um equilíbrio para o lar, para a casa, para a família e para vidas. Que nesta manhã nós possamos ser dirigidos pelo Seu Espírito. E nesta manhã nós estejamos aqui, Senhor, com o coração aberto para ouvir a Tua voz e colocar em prática a Sua palavra. Eu creio que queres vidas equilibradas, lares equilibrados, famílias equilibradas. Isto é o desejo do Senhor, porque Deus é um Senhor de equilíbrio. Nos ajude esta manhã, que nós possamos ser abençoados por Ti. Fale aos nossos corações e que possamos experimentar realmente algo novo e tremendo de Sua parte para as nossas vidas. Que o Senhor tome este pequeno vaso em Tuas mãos, que uses em favor de Teus filhos. Que esta manhã o Seu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe nesta manhã. Creio que estamos aqui felizes, porque podemos estar na casa de Deus. Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Deus possa abençoar a porção de Sua palavra em nossos corações esta manhã. Podemos sentar, meus irmãos? Sei que tem pessoas novas na igreja entrando, né? Alguns que foram batizados há pouco tempo, inclusive tem alguns aqui. E que eles precisam também ser ensinados, né? Porque há um padrão
E Deus é um Deus de princípios. No mundo aí fora, eles quebram os princípios divinos e sofrem por causa disto. Mas quando nós colocamos e vamos pelos princípios divinos, a tendência é tudo estar em equilíbrio. E Deus é um Deus equilibrado. Ele não tem prazer de ver uma vida desequilibrada ou um lar desequilibrado. Não. Este é o prazer de Satanás, né? Então a Bíblia, ela tem resposta para tudo, conselhos para tudo, e quando nós seguimos a palavra como ela é, nós nos damos bem. Certo? Deus, ele apoia tanto a família, porque se tem uma instituição que tem sido atacada tão ferozmente em todos os tempos, é a família. E os homens têm dificuldades, as mulheres também. As nossas dificuldades estão porque nós não enfrentamos os problemas de frente. Nós não sentamos e conversamos. Nós brigamos muitas vezes e achamos que o mais fácil é separar. Por isso que há muitas separações, divórcios. Porque para nós é mais fácil sair pelo lado mais fácil, né? Correr, sair, como o pessoal diz, pela tangente. Não deu certo, vamos para cá e tu vai para lá. Mas eu estive pensando que nós temos os nossos problemas e os nossos defeitos. Quando nós nos relacionamos com outra pessoa, ela também tem os seus problemas, seus defeitos, suas virtudes. Quando nós separamos, vamos para cá e vamos, você vai para lá e eu vou para o outro lado. Ele carrega o mesmo caminhão de problemas, vai dar problema lá adiante, com a outra pessoa. Não tem, porque quando as pessoas se casam, desembarca os caminhões, eu falei, né? Ele traz um caminhão cheio das vertentes que vêm das 4 vias que são os avós maternos, né? Vem as vias dos avós paternos, então é uma carga muito grande que a gente traz conosco. E aquele caminhão desembarca, mas o caminhão dela também vem com mais 4 vertentes. E é uma carreta tão grande, e se encontra aquelas 2 carretas e desembarca dentro daquela casa, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Mas se separa, ele leva o caminhão dele e ela leva dela. Quem encontrar, vai encontrar outro caminhão lá adiante também, cheio de problemas. Então é melhor a gente encarar a coisa de frente. O princípio de Deus, em Gênesis 2, versículo 18, é só um. Olha qual é o pensamento divino sobre isso. Ele disse, o Senhor Deus, isto é Gênesis 2, 18, não é bom que o homem esteja só. Deus não gosta de solidão, né? Não é bom que o homem esteja só. Por isso eu far-lhe-ei uma adjutora ou uma companheira que esteja como diante dele. Esse era o desejo divino. Ele viu que não era bom. Os animais tinham seus companheiros, suas companheiras, e o homem estava sozinho no jardim do Éden. E Deus disse, isso não é bom. Então, se Deus não achou bom, então por que não era bom mesmo? Então, todo ser humano, ele nasce, ele vai crescendo, passa na adolescência, chega um jovem, e quando chega uma hora, tem necessidade de ter alguém ao lado, um companheirismo, não é? E Deus disse que isto era muito bom. Certo? Agora, eu estou lendo um versículo de Eclesiastes, capítulo 4, e você vai vendo que Deus também ele vai por toda a palavra vendo isto. Ele diz, melhor é serem 2 do que 1. Até para fazer a obra de Deus é melhor 2. Quando Jesus mandou os discípulos evangelizar, ele mandou de 2 em 2. Sempre Deus tem essa característica de mandar mais do que 1, mandar 2. E isso é uma coisa tão importante.
certo? Você vai ver que para os novos, os daqui já ouviram alguma coisa, mas a gente fala, mas o pastor vai acompanhando e vai ver que tem muitos que ainda não aprendem, porque precisa de mais maturidade para a pessoa. Isso é uma questão de maturidade, para nós entendermos que uma convivência, ela não é tão simples, ela é cheia de dificuldades, de problemas, como eu falei aqui. Então, todo mundo sabe onde está o seu defeito, todos nós sabemos onde está a nossa parte fraca, onde é que nós temos a nossa dificuldade. Né? Cada região daqui do país tem uma característica. Outra coisa, você não pode dar uma coisa que você não tem. Então, a dificuldade está aí. Às vezes não recebemos algo, não recebemos uma atenção do pai, da mãe. Teve gente que nem teve pai, não tem a figura do pai, certo? Por exemplo, uma mulher, uma moça que não teve um pai acompanhando ela. Então, a figura do pai dentro de casa, ela é importante dentro do lar. A figura do pai, certo? É muito importante dentro de casa. Uma mulher nunca vai substituir o pai. Ela pode trabalhar fora, como acontece muitas vezes, trazendo o sustento. Ela se desgasta tanto porque ela tem que fazer as coisas duplicado. Vai ter que trabalhar fora, trabalhar em casa, cuidar de filhos, e elas ficam tão estressadas com isto. E aquela família, ela vai ter problemas lá adiante por falta da figura do pai. Por quê? Porque o pai estando ali, ele representa algo, porque isso é uma questão divina, certo? Tem atribuições do marido e tem atribuições da mulher. Então eu só estou fazendo uma base hoje, porque nós precisamos, os mais novos precisam também aprender isto, não é? E quando o pai falta dentro de casa, aquele filho cresce sem aquela referência. Aquela moça vai casar, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai transferir a carência do pai para aquele marido. Ela vai se apegar com ele e vai vê-lo talvez não somente como um marido, mas vai ver também como se fosse o seu pai. E ela vai cobrar coisas dele que ela não teve um pai do lado para dar. E isso pode trazer problemas também. Ou vice-versa, certo? Tem maridos que tratam as mulheres como mães, não como suas esposas, mas ele olha para elas como mãe. Tem problemas, porque ele fica igual um bebezão, dependendo da mulher como uma mãe para ele. E ela não é mãe, ela é esposa. Mas é a carência, muitas vezes, que tem de uma mãe, transfere para a mulher, certo? Isso pode acontecer nos lares, isso traz distúrbios, não é? Além do que, eu já ensinei que dentro de um lar, cada um tem 3 funções, né? Nós já sabemos disso. O marido e a esposa são 3 missões que eles têm quando casam. A primeira, que nós podemos destacar, é de pai. O homem, ele tem que ser pai. E o que é um pai? Não é só o que gera, mas é o que cria. O que é que um pai faz em casa? O que é que o pai é? Qual é a figura dele? Exemplo. O filho olha para o pai e tudo que o pai faz, ele vai fazer. Porque o pai é a figura do exemplo. Quem disse isso? Jesus. João capítulo 5, versículo 19. Temos que ver tudo na Escritura. O que é que diz João 5,19? Anote esse versículo. Você que está anotando, sempre é bom repassar estas coisas e ver. Jesus disse assim, olha o que Jesus disse. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Jesus estava se referindo a ele e ao Pai, que é o grande Espírito, mas o natural vai tipificar sempre o espiritual.
E você pode ver que aqui na terra é a mesma coisa. O filho vai imitar, ou a filha vai imitar o que o pai é. Certo? Então a figura do pai não é só o que gera, é o que cria. Qual é a figura do pai dentro de casa? É o que traz o sustento, é o que vai trabalhar. Então, quando tem um marido que não gosta de trabalhar, ele está desequilibrado. Quando ele fica em casa, que a esposa tem que trabalhar e ele fica em casa, ele está em desequilíbrio. Porque ele foi feito para ser provedor. E quando o homem não pode ser um provedor, você pode ver que quando está sem trabalho, a estima vai lá embaixo. O homem ele se quebra porque ele não está conseguindo ser a figura do provedor em casa. Porque aquilo foi feito para ele, ser o provedor da família. E isso é certo. Você entende? Então tem que ser o pai, o provedor, o exemplo, aquele que ensina a esposa e os filhos pelo exemplo que ele produz. E olham para ele e dizem, não, o meu pai. Porque os filhos pequenos, eles têm o pai como um super-herói. Você já viu isso? O meu neto faz isso com o meu filho. Eu vejo ele dizendo, meu pai. Ele fala com boca cheia, o meu pai. E o irmão Brana dizia que ele olhava para o pai dele forte, com aqueles músculos que tinham, o Charles que cortava lenha, ele dizia, meu pai nunca vai morrer. O irmão Brana dizia, meu pai nunca vai morrer. Ele tinha o pai dele como alguém que era, meu Deus, não tinha ninguém na terra como o pai dele. Você vê como a figura de um pai dentro de casa. Agora, se o pai não é um bom exemplo, porque o filho vai imitar o pai. Se ele não é um bom... Você sabe que nós trazemos os traços que o pai ensina para nós. Se você se o seu pai é um pai honesto nos negócios, que paga as suas contas, a gente herda aquilo do pai. O meu pai era assim. Não devia para ninguém e ele pagava, honrava os seus compromissos e a gente aprende aquilo do pai. A ser honesto, porque meu pai me ensinou isso. Você vê, tem pessoas que falam com boca cheia. Meu pai me ensinou a ser assim. Certo? Isso é só um exemplo. Mas quando o pai não é, o filho também herda do mesmo jeito, aquela característica, porque nós passamos as coisas para os filhos. Então o pai é a figura de um homem dentro de casa, ele tem que ser pai, dando exemplo. Certo? E se o pai não é espiritual, o filho também não vai ser espiritual. Se o pai não é um homem que preze pelo espiritual dentro de casa, porque você, marido, você, homem, você é responsável. E se você não faz isso dentro de casa, você vai responder diante de Deus, porque sua casa é uma pequena igreja. E você é o pastor dentro de casa. Mas se você não assume sua função de pastor dentro de casa, você vai responder diante de Deus por aquela família. Depois não chore amanhã se seus filhos se desviarem, não forem na igreja, não quiserem saber de Deus. Você está dando um exemplo, assim, ele vai seguir aquilo. Se você é um relaxado espiritualmente. Está certo? Eu estou citando o que Jesus disse, em João 5. O filho vai ser igual como o pai é. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O profeta diz que o natural sempre vai tipificar o espiritual. Se você é um grande de casa que você é relaxado dentro de casa, espiritualmente você vai ser do mesmo jeito. Então não pode falhar nesse primeiro ponto como um pai para com seus filhos. A primeira missão de um homem dentro de casa é pai. A segunda missão de um homem dentro de casa é marido. O que é marido? Eu já falei aqui. É aquele que cuida da casa, da parte física da casa, se o telhado está quebrado,
se a torneira está pingando, e a mulher fala, a torneira está pingando, e fica pingando lá, e ele não vai consertar aquela torneira. A porta do armário está caindo, e a porta do armário está lá. Deixa assim. É porque a vida espiritual sua é desse jeito também. Marido. A casa está caindo e você não vai deixar cair na cabeça? Então está faltando marido. Às vezes é um bom pai, mas é um péssimo marido. Certo? Não cuida, deixa, já caiu a porta do armário, já até tirou fora e jogou lá para o quintal. Né? Já fez um remendo lá no não sei lá onde, e aquela porta está lá, mas não custa botar um óleozinho, né? Coisas simples, mas está lá. E olha que o pastor entra na casa de vocês, hein? Agora ninguém está me chamando mais quase. Você vê? Aí o pastor sabe, aqui está faltando marido nessa casa, porque a coisa está feia, né? Dá uma reformazinha, dá uma... É lindo, porque Deus gosta das coisas arrumadas, organizadas. Quem gosta de desorganização e sujeira é o diabo. Pode entrar em qualquer lar que o diabo está lá dentro, que você sabe que aquelas pessoas estão possuídas por espírito, entra na casa deles para você ver. Sujeira. Pode olhar. O diabo gosta de sujeira. Jesus disse em Mateus 12 que quando o Espírito Santo entra na vida de um homem e de uma mulher, ele limpa a casa e ela está varrida. Deus varre a casa, limpa e adorna. Isso é Deus. O diabo não, ele gosta de lixo. Preste atenção nisso, são coisas. Então veja, às vezes os confrontos dão por causa disso. Se você soubesse... Bom, eu vou falar isso daqui a pouco. Deixa eu falar do terceiro. Porque o marido às vezes falha, né? Deixa a casa pingando, a porta de qualquer jeito, não arruma. A mulher já está cansada de dizer, ela já nem fala mais. Às vezes ela até se acostuma também. Porque às vezes ela gosta também. Deixa assim. Mas muitos estão falhando nesta área de maridos. Mas não esqueça que além de pai, além de marido, tem a terceira missão dentro de casa. Eu sei que muitos estão dizendo, se o meu marido estivesse hoje aqui, né? A terceira missão dentro de casa é esposo. Estou repetindo isso para os mais jovens. E é aí que acontecem as maiores dificuldades. Porque às vezes a mulher, ela olha para ele numa figura de um pai, né? Um marido até bom dentro de casa, a casa está arrumada, mas às vezes ele é um péssimo esposo. Porque o esposo é o lado... Porque a esposa, ela está ali, né? Cuidando da casa, mas ela precisa sim do pai, do lado, precisa do marido. Mas em muitos momentos você vai ver que ela quer o esposo. O esposo é o que dá carinho. Quanto tempo faz que você não dá um cheiro nela? Só dava cheiro quando namorava? Só dava beijo quando queria casar com ela? Né? Estou falando lá atrás, porque os mais aqui não tem isso. Mas, e agora? Não beija. Não traz um bilhetinho, não faz um bilhetinho, coisa simples, né? Eu te amo, meu amor. Esse é o esposo, é o que dá carinho. E eu sei que tem jovens aqui que vão casar, mas é importante nós dizermos isso. Há falhas nos esposos.
os esposos falham muito nesse ponto. Se eles falham como maridos, como pai, às vezes vão mais ou menos, que eu fico observando o relacionamento do pai com o filho aqui, como é que estão vendo. Porque o relacionamento do pai com o filho é muito importante. Eu fico observando meu filho. Esses dias ele pegou o meu neto e eu fiquei só observando. Ele saiu, foi com ele para o shopping. Porque o menino estava cobrando, estava de férias em casa e fica só dentro de casa. E agora que é a hora de relacionar. Por que ele fez isso? Porque eu ensinei isso, eu fazia isso com eles. Pegava esses meninos aí, vocês sabem disso, levava para a pizzaria. Parece que tudo era meu filho, aqueles 6, quando eu chegava lá, aquela renca, os outros ficavam olhando, e dá-lhe comer pizza. E eu fazia isso, fazia ou não fazia? Levava eles comigo, vamos meus filhos, vamos botar tudo no carro e ia. Eu amava fazer isto. É um momento que você precisa ter com a sua família. Mas tem pai que não faz isso. Só quer trabalhar. E chega em casa, quer dormir. E, sei lá, não sai com a esposa, não sai com os filhos. Não vai dar uma volta, meu Deus, o ano inteiro, você só naquele serviço e casa, serviço e casa, serviço e casa, e dormir. Não tem um tempo para a tua família. Tem vezes que dá vontade de dizer, some da minha frente, vai embora, pega teus filhos, tua família, vai, procura um lugarzão aí, vão ficar sós vocês. Né? Eu disse, tinha um casal, eu disse, eu quero passear com a minha esposa, mas tem alguém que vem aqui na minha casa, esquece isso aí, te manda com a tua esposa, vai, deixa isso aí, você tem muita coisa para fazer durante o ano de pessoas por aí, te preocupa, mas vocês acham que não está certo isso? Ou não precisa, tem que ser desse jeito. Aí fica estressado, porque só trabalha e casa, aquela rotina, fica estressado, daqui a pouco os dois estão... não pode falar, para o outro lado ela também. E aí vem as palavras descaridosas. Vem as palavras duras. Vem as palavras que... É aí que começam os machucados nos lares, porque aquelas palavras pesadas, dura, de alguém que chega estressado e fala aquilo, e aquilo vai dentro do coração da esposa, porque ela é o vaso mais frágil. Não tem jeito, é a Bíblia que diz. Ela vai se... Porque esposa, mulher, ela já tem mais ternura, mais carinho, porque ela é feita com essa estrutura. O homem é mais durão. Então é claro que ela vai se machucar mais fácil. Aí fala uma coisa pesada, ficou ali. No outro dia, está lá, fala outro, fica ali. Aí vai acumulando aqueles machucados. Aí, quando é de noite, ele quer que ela dê um cheiro nele. Como? Gente, nós temos que entender que mulher não é assim. Não é chegar lá e ligar o interruptor, plim, pronto, estou prontinha para te dar um cheiro. Não é assim. As coisas têm que ser trabalhadas. Eu estou errado, irmãs? Ou estou certo? Isso. Elas têm que ser trabalhadas, elas têm que ser palavras doces. Você entende? Ainda mais quando o tempo passa, que já tem 30 anos de casamento. Não é, irmã Socorro? A gente tem que ter mais esforço, né? Cuidar mais, agradar mais. São coisas desse tipo. Mas tem homem que pensa que as coisas são como ligar um interruptor. Aí fala uma coisa dura, deu uma palavra áspera, ela ficou ressentida, machucada, e ele fica brabo quando ela não quer dar um cheiro nele. Você precisa ser esposo. Então, vocês veem a missão? Pai, marido,
e esposo. Certo? O relacionamento com os filhos. Sair com eles, sair com a esposa. Inventa uma maneira de ir, deixar ela olhar. Vai no shopping com ela. Nem que você fique nervoso, mas esconde o cartão lá em casa. Mas vai, para dar uma volta. Senta pelo menos lá numa mesa daquela, manda vir um lanchezinho. Você vai ver que ela fica toda feliz comendo aquele lanche. Não, coisa maravilhosa. Mas vai, certo? Eu ia com a minha esposa, eu só não gosto de ir em loja de aviamento. Eu fico meio assim quando eu vejo loja de aviamento, com todas aquelas coisinhas para tudo quanto é lugar. Eu fico na porta, mas eu vou com ela. Agora que não está dando, mas segunda-feira eu dizia, segunda-feira é seu, eu vou ser seu motorista. Onde você quer ir? Porque ela vai comigo para todo lado, vocês sabem. E tem uma coisa boa, é a esposa acompanhar o esposo. Esse exemplo eu estou dando para vocês. Este exemplo eu estou dando para os pastores também. Tem muitos pastores que têm tomado esse exemplo que eu dou. Eu gosto da minha esposa do meu lado, eu gosto. Eu faço questão que ela vá comigo. Quando ela vai comigo, eu dirijo que eu sou faceiro. Porque ela vem conversando, e ela conversa, e ela já sabe que eu venho cansado, preguei, passei sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, e eu estou cansado. Às vezes eu venho dirigindo e ela já vem com as balinhas, com as rosquinhas, e conversa de vez em quando ela empurra na minha boca, para eu não dormir. Mas que companhia boa é a minha esposa comigo. Eu não gosto de andar sozinho. É segurança para mim, lógico. O pastor está andando sozinho. Não, minha esposa está junto. E vocês veem que eu viajo, vou para o encontro, ela está junto. Ela só não vai quando ela está cansada, coitada. Esses dias ela estava, meu Deus, não aguentava mais. Aí quando eu vou sozinho, mas parece que está faltando uma coisa. Porque a gente começa a se sentir falta, porque ela é parte da gente. É parte da gente. Não, irmão, chega um momento que não dá mais para viver sem ela. Não tem como. E é assim que Deus quer que a gente se sinta. Como Cristo tinha uma união com o Pai. Ele dizia, eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Nós somos juntos, nós somos um. É assim que o marido tem que ser com a esposa. E às vezes eu vejo pastores que as esposas não nos acompanham nos encontros. Eles vão sozinhos, ficam andando como nômades, sozinhos, andando por aí. E é tão ruim isso. Por que elas não acompanham eles? Eu tenho a graça da minha me acompanhar, e graças a Deus, eu agradeço a Deus por isto. E eu gosto de ver o marido junto com a esposa, e vai lá e vem aqui. E eu sei que isso daqui tem aprendido, eu gosto de ver esses meninos, quando as irmãs estão junto com eles, eu vejo que é uma coisa boa, certo? Mas o relacionamento do pai com os filhos, às vezes, pai e filho têm um relacionamento meio truncado, né? Mas são as fases dos filhos, mas todo filho se ele é bom de mente, ele vai entender que pode ter problema, mas o pai sempre quer o melhor para ele. Nunca quer o pior, quer o melhor. Não é verdade? Então eu digo uma coisa para você, invista nisso, saia com a sua família, vá com a sua esposa, dá uma volta com ela, tem encontro para ir. Quando não é encontro, vá dar uma volta em algum lugar, invente uma coisa, mas faça isto. Isto é uma coisa muito boa, certo? Se tem a parte do homem, tem a da mulher também. É aquela que é mãe, não é verdade? Que a mãe, porque tem diferença. O pai é exemplo. Quem ensina em casa é a mãe. Olha só como as coisas são. O pai ensina com exemplo. E a mãe? A mãe ensina as coisas de Deus para os filhos. Isso está na Bíblia. Quem ensinou a lei de Deus para Moisés foi a mãe. A Bíblia conta. Quando a filha de Faraó pega ele, a mãe começa a tomar conta daquela idadezinha de 3 meses até 7 anos, foi a mãe que cuidou. E a mãe aproveitou e ensinou. O que ela ensinou foi a decisão que Moisés tomou quando ficou velho. Quando ele ficou adulto. Porque depois que ele passou dentro da escola do Egito,
Ensinaram tudo que era coisa do Egito para ele, mas na hora dele escolher a decisão final, ele ficou com o que a mãe dele ensinou. A lei que ela aplicou até os 7 anos, que foi a lei de Deus, ele rejeitou o trono do Egito para ficar com os amassadores de barro, porque era o seu povo, era o povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ensina, Provérbios 22, 6, diz assim, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. Agora eu tenho que puxar a orelha das irmãs, porque muitas de vocês novos estão falhando com isso. Por quê? Porque existe um problema nos nossos dias. Pela necessidade de muitas vezes uma irmã trabalhar, ela transfere a responsabilidade dela para a creche. E fica faceira, porque a criança está na creche. Como se algumas por necessidade, outras por querem se livrar mesmo. Eu não sei o que é que dá nas irmãs hoje, porque eu tenho que puxar a orelha de vocês. Já não querem ter filhos, muitos, né? Como a minha mãe, que teve 9. Claro que eu não quero que você tenha 9, na atual circunstância. Mas às vezes tem um filho, já está se descabelando. Ai, meu Deus, eu não dou conta, eu vou morrer. Que morrer nada. Você foi feita com a estrutura para isso. Se tem 2, é a bomba atômica. Parece que, meu Deus do céu, como é que a minha mãe com 7 ficava tudo doente e ela ali cuidando, sozinha, cuidando de nós, e ficava todo mundo doente, parece que vinha tudo de uma vez. Quando eu dava catapora em todo mundo. Dava uma varicela daquelas que formam aquelas bolhas, que não tinham onde aplicar injeção, chega a gente ficava assim, encarangado com febre, e ela cuidava de todos nós. Não, a mulher tem estrutura para isso. É porque às vezes elas não querem assumir o que é. Não, eu tenho que ser sincero e ensinar vocês. Não é verdade? A mãe de John Wesley, quantos filhos ela tinha? 17. E ela fazia culto doméstico todos os dias em casa e orava com eles todos os dias. 1 hora de oração com 17 filhos. E se fosse algumas de nós? Chutava o balde. Mas ela fazia. E saiu o mensageiro da era de Filadélfia, o Wesley, daquela família. Então, mães, você não pode falhar na sua missão de ensinar. Mas o que é que acontece? Você tem que cuidar. Às vezes, a mãe que está mais perto cuidando, o pai está muitas vezes ausente, mas você tem que ver o que é que o filho está vendo, o que é que ele está assistindo, certo? Você não pode ser descuidada, tem que ter critérios, não pode jogar ele para ver o que ele quer ver. Filho não é ele que tem que mandar, não é ele que tem que dizer o que tem que ser feito dentro de casa, é você que tem que determinar. E não tem que dizer, eu quero isso e bater o pé. Porque tem mãe que é assim. Se você não tem condição de dizer não, então não, diga sim. Mas é a pior coisa você dizer não e o filho, e você, sim, cede depois. Isso é a pior coisa que existe. Então não diga não, diga só sim, 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 diga tudo sim. Já que vai dizer sim mesmo, não diga não. Porque eles vão aprendendo, eles vão testando e eles vão tomando conta da situação. E tem filho que é argumentador, como meu neto. Meu neto é argumentador até as últimas. E tem que ser firme com ele. Se não for firme com ele, ele dobra a gente. E quantos filhos não tem assim? Mas eles têm que aprender. Criança tem que aprender que tem sim e tem não. Deus não diz sim para nós tudo. Tem coisa que ele diz que é não. E quando ele diz que é não e acabou. Não adianta, pode chorar, espernear, ele diz não é não. Não é assim? Ele disse para Balaão, eu vou? Balaão perguntou, ele disse, não vai. Aquela era a vontade dele, não vai.
Aí Balaão ficou esperneando, foi, depois Deus disse assim, se tu quiseres ir, vai. Eu digo sim, mas tu não vai mais na minha vontade perfeita, vai na vontade permissiva. E Balaão foi lá e entrou em problema. Porque Deus tinha dito não. E quando é não, é não. E nós temos que saber que tem sim e tem não. Pega um filho que só tem sim, 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 ele vai ser um mau filho. Porque ele fica distorcido, porque ele não aceita não. E esse é um problema que a gente enfrenta quando entra no casamento. Quando o filho não tem essa estrutura dentro de casa de um pai para dizer sim ou para dizer não, aquela moça vai entrar no casamento, vai dar problema para o marido, porque ela não é acostumada a ouvir não. Ela quer ouvir sim, aí o marido diz não, pronto, a casa cai. Ou o rapaz não teve um pai para ser firme com ele. E ele não aprendeu, porque tudo que ele quis fazer, ele foi dado para ele o direito de fazer. Aí entra num casamento, às vezes tem coisa que a esposa diz não, aí pronto, ele fica um bicho, porque ele não aceita ser reprovado. Ele não quer que diga não para ele, só quer que diga sim. Como é que aquele lar vai ser equilibrado? Porque ele não teve um pai para dizer, isso não. Aí ele quer fazer. Ele acha, não. Aí a esposa diz não, ele só falta pular nela. Por quê? Porque ele não quer ouvir não. É desequilíbrio. Se nem Deus diz tudo sim para nós. Nós temos que prestar atenção nisso. Isso é muito sério dentro de casa. Aí os problemas vêm. E isto interfere no espiritual. Você vê que sempre o natural vai interferir no espiritual. E aquilo fica frenando o casal, que ele não consegue nunca levantar a cabeça e ser um bom cristão. Por causa disto, nós temos que aprender a ouvir sim e não. Por que tem que ser só sim? Está certo isto? Então a esposa, a mulher tem mãe, tem que ser a mulher, que é aquela que cuida dos afazeres de casa, que cuida da casa, que arruma a casa, que faz a comida, que lava a roupa do esposo. Essa é a função da mulher. E quando ela não faz isso? E quando a gente chega e o vaso está sujo? O pastor vai no banheiro também. E quando eu vou no banheiro, eu tranco a porta e olha tudo assim. Levanta a tampa do vaso. Se aquele vaso está sujo, tu não limpa aquele vaso, a tua vida espiritual também vai ser desse jeito. Eu não vou mais avisar, eu vou chegar de surpresa agora. Porque eu sei que se eu avisar vai ser uma correria. Limpa e arruma, lá vem o pastor. Certo? Eu quero ver o guarda-roupa dessas meninas aí, dessas mocinhas aí. Que quando abrir a porta, caiu tudo em cima do pastor a roupa. Se você não arruma o teu guarda-roupa, tua vida espiritual é desarrumada. Não vai ser uma boa cristã. Vai ser do jeito do teu guarda-roupa. Que coisa. E se o teu marido vem amassado para a igreja? Eu disse uma vez aqui que tinha mocinhas que não sabiam fazer o vinco da calça. Aí só comprava o marido calça jeans.
Calça jeans que tu põe assim em cima e passa lá reto, né? Não precisa fazer. Aí o marido só tem calça jeans. Por que não aprende a fazer? Ou então vem com 2, 3 vincos. 2, 3. Um do lado do outro. Desajustado. Tá certo? Ó, eu presto atenção nas mocinhas que sabem cozinhar. Tem umas aqui que eu, olha, quando eu vou tomar muito cuidado do rapaz. Quando chegar para ela, eu vou prestar atenção nele, porque elas são preparadas. Elas sabem fazer tudo. Então não vamos entregar uma mocinha dessa para um relaxado aí qualquer. Tem que, vem cá, rapaz. Olha, tu toma cuidado, essa menina aí, olha, nós estamos cuidando dela aí, ela é especial, não vai estragar ela. E é verdade. Mas, irmão, isso é muito sério que nós estamos dizendo. São coisas sérias. Como é que nós vamos ter uma casa, um lar equilibrado desse jeito? Mas quando eles são os dois assim... Porque o homem escolhe a mulher pelo caráter que ele tem. Quem diz isso é o profeta na mensagem escolhendo uma noiva. Ele diz, o homem escolhe a mulher pelo caráter. Agora, quando ele é um sujão, que ele deixa a porta do armário cair, ele não está se importando se o guarda-roupa também vai caindo das roupas. É tudo igual. Não é verdade? E o pastor, para entrar, tem que ir tirando as coisas do meio assim, para poder entrar e fazer a visita. Mas, então ela não está sendo uma boa mulher. Vocês não acham? E vai tirando a roupa e vai amontoando lá no canto. Aquele montaréu de roupa suja. Ou então tem que tirar as roupas íntimas e jogar fora, porque... Tem que ir comprando sempre nova. Mas como? Como é que vai ser? Ó, irmão Green, eu tenho os livros do irmão Green que ele diz assim, vocês pensam, não tem os lares perfeitos, tá certo? Porque não tem pessoas perfeitas. Você acha que o irmão Brana não tinha problemas? Tinha. Ele diz assim, eu ia caçar com o irmão Brana e nós ficávamos 2 semanas no mato e não tomávamos banho. 2 semanas lá no mato caçando e não tomávamos banho. Só que a irmã Brana, a irmã Meda, era extremamente asseada. Ele disse assim, não caía uma toalha no chão. Se caísse no chão, ela só usava se ela lavasse. Ela ia lá lavar para poder usar. Se caísse uma toalha no chão. Aí chegava o irmão Brana da caçada sem tomar banho 2 semanas. Aí tinha problema na hora que ele entrava em casa. Vocês já viram? Quando uma mulher ela está limpando lá, que tu vem com o chinelo sujo, rapaz. É capaz de pegar uma vassourada. Mas está certo ela. Né? Ela está limpando aqui e o camarada chega lá, com aquele sapatão sujo. Se ela te der uma vassourada, tu não vem chorar para o pastor. Que é capaz de eu dizer, dê 2, irmã. Porque ela limpa, trabalha, e o camarada vem lá, nem se importa, vai chegando da rua, nem bate o pé lá. Tira o sapato para entrar em casa e diz, minha esposa limpou. Não está nem aí. Isso aí é falta de consideração, né? Pelo trabalho dela dentro de casa. Não é verdade? Mas pastor, por que o senhor está dizendo? Porque isso existe. Não é assim? O irmão Green disse que a irmã era assim. Se o irmão Brana me contou que se ele levantasse de noite para ir no banheiro, quando ele voltava, ela já estava arrumando a cama lá. Era desse jeito. Então, tu pensa que ele não tinha problema? Ele tinha. Porque ela era ao extremo.
totalmente limpa, aciada em tudo que ela fazia. Então você vê que são coisas que acontecem. Então, preste atenção, irmã, para ser uma boa mulher, que cuide das coisas corretas. Às vezes a panela não está areada. Sabe o que é arear? É areada que chama aqui? Que passa o bombril. Está suja. Hã? Craqueada? O que é craqueada? Tem isso? Eu não sei nem o que é isso. Mas, e agora? Como é que vai fazer? As panelas estão lá daquele jeito, lava a louça e vai lá e ainda fica engordurada assim, está engordurada ainda. De qualquer jeito. Ou então, a gente passa uns 3 dias e a louça está lá, chegando no teto. E vai tomando água, vai ter que lavar o copo na hora, assim, porque não tem copo lá no armário. Come no prato, o prato fica na mesa. O que custa pegar o prato e levar lá, pelo menos lá na pia? E eu pergunto para você já lavou louça alguma vez? Ou você larga o prato lá e deixa lá do jeito que está e vai embora? É errado você lavar uma louça para ajudar a esposa? Claro que não. O que custa fazer isso uma vez? Hã? A minha esposa, se ela mandar eu fazer comida, ela está perdida. Que eu não sei mesmo, isso não adianta. Eu tenho 5 irmãs, irmã. Não dava tempo nem de eu chegar perto da cozinha. Elas nem deixavam entrar. Vai para lá. E 5 dentro de casa, ela cozinhava, minha mãe. Não tinha vaga para mim. Eu só sei fritar ovo. Só. E fazer miojo, eu também sei. Mas cozinhar, dizer que eu vou fazer uma comida, eu sei mais ou menos como faz um feijão, eu sei. Eu acho que se eu ficasse sozinho, eu não morria também de fome assim. Mas fazer uma bela... Eu admiro os irmãos que cozinham, eu admiro. Eu fico maravilhado de ver ele fazer uma comida gostosa. Oh, que maravilha, tem gente que tem... Tem uns irmãos aqui que, se eu for citar nome, talvez eu peque, mas que são bons mesmo ali na cozinha, né? Eu admiro. Mas se ela diz para mim, ó, vai arrumar o quarto, e eu vou com prazer, eu arrumo o quarto. Só que é o seguinte, a minha esposa ela é extremamente detalhista. Eu arrumo do meu jeito. Aí eu fico olhando, será que ela vai gostar? Aí eu faço o máximo que eu posso. Pego a trena, vejo se está aqui, esse aqui. Mas quando ela chega lá, ela diz, ainda vai arrumar, ainda que não estava certo alguma coisa. Eu digo, meu Deus, não sei como ela consegue enxergar essas coisas que eu não enxergo. Mas eu vou arrumar. Eu já sei mais ou menos como ficam as fronhas. Ela tem uma flor grandinha que ela põe no meio assim, eu ponho as duas assim, ponho aquilo no meio, puxo o negócio aqui, e arrumo os tapetes, e o quarto fica arrumado. Até ultimamente eu não vi ela reclamar. Mas às vezes ela diz, lava a louça para mim, eu vou lá, lava a louça, aí ela fica conversando, eu lavo tudo, lavo. E olha, e você pode pegar depois o talher para ver se tem gordura. Não tem, não. Eu capricho, se tiver, eu passo de novo. E tem uns negócios lá, umas pastas e mais o detergente. E até ela me ensina até que o copo, as coisas de plástico não passa com aquela parte da... Não tem? Como é que chama aquilo que é 2 cores, amarelo e verde? É? Esponja, isso, aquela esponja. A parte verde é para uma coisa e a amarela é para aquelas coisas para não arranhar. E ela diz, olha, cuidado com o copo do liquidificador, não é com verde. E aquilo fica tremendo assim, né? Digo, não quero arranhar, senão vai sobrar para mim. E eu não arranhei até agora. Mas eu lavo a louça, eu ajudo ela. Se tiver que varrer, eu varro um pouquinho para ajudar. Isso não é mal, isso é bom, ela se sente bem. Olha, gente, isso é uma dica, né? Para depois ela vir dar um cheiro na gente. Isso é bom para a gente fazer. Entendeu bem? Então,
esta parte de mulher dentro de casa, a gente sabe quando tem mulher dentro de casa, o toque feminino é diferente. Uma casa que é só o homem, meu Deus, é um desastre, né? Geralmente é um desastre, com exceção de alguns, que eu já vi casa de homem aí. Tem um irmão aqui que a casa dele eu vejo, eu presto atenção, eu entro lá, ele é organizado. Mas a maioria de nós é uma bagunça só, né? E vai chutando tudo para o lado, e o sapato está lá, e jogado para um canto, e as coisas para o outro, e tudo desarrumado. Mas, tudo bem, tem a parte da mulher e tem a esposa, né? Porque o que é a esposa? Eu quero fechar essa parte aqui, porque nós temos muita coisa para falar, eu vou continuar a falar isto, talvez à noite, vou fazendo na escola dominical, no próximo domingo, abordando outros assuntos, mas tem assuntos que são importantes. Essa é a esposa. Ela tem que ser esposa. É a que dá carinho para o esposo. Porque tem esposa que não dá. E outra, que é muito importante, que isso é falho dentro de uma casa, dentro de um lar. Nós vamos ver na epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, 1 Pedro 3, versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe... Irmãs, como é que ela chamava ele? Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Quando Sara chamava Abraão de Senhor, era o respeito que ela tinha por ele. Que Deus cobra respeito da mulher em Efésios 5, versículo 33. Põe aí este versículo. Veja. Efésios 5, 33. Diz assim, fala com o marido, diz assim, deixa eu ver aqui. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie. Eu estou ensinando o que a Bíblia diz. Reverencie o seu marido. Esta reverência é algo que você tem que dar a honra para ele. Não interessa quem ele seja. Não tem desculpa nenhuma para isso. Ah, mas ele é assado, ele é isso, ele não cumpre. Não interessa se ele não cumpre a parte dele, mas você tem que cumprir a sua. Qual é a reverência? É você colocar o seu esposo no lugar, ponha ele num pedestal dentro de casa. E mostre para os seus filhos quem seu esposo é. Porque tem mulher que ela fica detratando o esposo e falando mal dele para os filhos. E os filhos vão crescendo com aquela imagem e não respeitam o marido, não respeitam o pai. Porque a mulher falhou. Veja que isso é tão importante dentro de casa, porque irmão Brana diz que aquelas crianças que morreram porque o profeta Eliseu amaldiçoou elas, foi porque os pais não ensinaram eles a reverenciarem o homem de Deus. Eu digo para os novos, você vai ver problemas aqui dentro, porque não tem igreja perfeita. Um dia você vai ver defeitos aqui dentro, defeitos. Eu tenho que ser verdadeiro. Mas você nunca pode pegar os defeitos da igreja, os defeitos do irmão e levar para dentro de casa. Os defeitos, principalmente de pastores e ministérios, não leve isso para dentro de casa. Não passe isso para os seus filhos. Você está fazendo um mal tremendo, porque daqui a pouco ele começa... Eu conheço lares que entraram por esse caminho e os filhos não são cristãos, muitos estão desviados por causa disso. Eles perdem o desejo. Mas para estar numa igreja dessa, que o pai só traz defeito disso, defeito daquilo, problema daqui, problema dali, problema lá.
os filhos vão se crescendo sem... Eles dizem, não tem sentido ficar na igreja. Você entende isso? É como dentro de casa, porque em casa é uma mini igreja. Se a esposa não dá reverência para o pai, para o marido, diante dos filhos, o pai pode... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o pai pode estar todo errado, mas o filho tem dever de obedecê-lo. Efésios 6, vós, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com uma promessa. Qual é a promessa? Para que tu vás bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. É a promessa para um filho obediente. Você está me entendendo? É a promessa de Deus, e Deus é fiel com a sua promessa. Mas se a esposa não dá a reverência devida ao marido, ela está jogando seus filhos numa situação difícil, porque eles vão crescendo sem obedecer o pai. O pai fala, eles não aceitam. A minha mãe sempre dizia, Deus o livre, seu pai, você tem que obedecer. Ah, mas o pai não sei o quê. Não interessa. A minha esposa sempre disse isso para os meninos. Ah, porque o pai não sei o quê, eles vão arrumar um monte de coisa. Não, é o teu pai, você tem que obedecer. O seu dever é obedecer, não importa, não interessa. Pode ser um cachaceiro. Ah, mas ele é cachaceiro. Mas você tem que obedecer ele. Eu estou mostrando o centro da Escritura. Deus não abre mão dos princípios. Você sabe que a história da mulher do presunto com ovos ganhou o marido dela assim. Eu dei um conselho para as irmãs aqui. Como é que uma mulher ganha o marido quando ele não é crente? Como é que uma mulher ganha o marido quando ele não obedece a palavra, quando ele está na igreja, quando ele não é batizado? A Bíblia tem até resposta para isso. 1 Pedro 3, versículo 1. Semelhantemente vós, mulheres. 1 Pedro 3, versículo 1. Sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então pode-se ganhar uma pessoa sem dizer uma palavra. Porque aquela mulher que estava lá era uma cristã fiel, e o marido era um bêbado. E quando estava lá naquela rodada de cerveja, lá bebendo, aí estavam falando de Hilário, um estava xingando, dizendo, não tem mulher obediente, não tem mulher boa. Ele disse, eu tenho sim, uma lá em casa que ela é obediente. Aquela é uma cristã. E os outros riram da cara dele, disseram, que nada, não tem nada disso. Então vamos lá em casa que eu vou mostrar para vocês. Olha só que isso é sério. E os 3 foram lá, vamos ver se isso é verdade mesmo, se tem mulher crente. Aí ele chegou lá com aquele sapato sujo, e a casa estava limpa. Entre todo mundo aí, sentaram lá, e lá vem a mulher, só que ela era uma cristã. Mulher, prepara uma comida para nós. Tem comida? Não, só tem presunto com ovos. Então faz isso para nós. E ela vai lá, com aquele procedimento de cristã, porque talvez se fosse dentro da nossa casa, ela já tinha dado uma panelada na cabeça dele, porque entrou com o sapato sujo, entrou bêbado dentro de casa, e ela fez aquela comida, capricho, cantando um hino, e trouxe para eles ali. Está aqui meu esposo. E ele olhava para a cara dos outros lá e... Só tem essa coisa aqui, dessa de qualquer maneira, pegou o prato e bum, na parede, caiu. Aí ela disse assim, você não gostou? Eu faço outro. Foi lá, juntou cantando, meu Salvador levou sua cruz, por que eu não posso levar a minha também? E juntou e foi lá para dentro fazer outro. Quando ela saiu para lá, ele olhou para os outros olharam e disseram, realmente é verdade. E se ajoelharam e aceitaram a Cristo. Amém.
E se ela chutasse o balde ali? Xingasse? Irmão, Deus é fiel com a sua promessa da sua palavra. O procedimento de uma mulher, o procedimento de alguém. O nosso testemunho está com a nossa vida. Nós mostramos o que somos pelos frutos que nós produzimos. Você está dizendo que tipo de árvore você é dentro de casa, pelas palavras, pelo procedimento, pela conduta. É isso. Ninguém esconde. Amém. Nós somos isso aí. Você está me entendendo? Agora, o problema, eu já estou encerrando, o problema nosso é que o espírito dessa era que nós estamos vivendo é que é terrível. Porque esse espírito que se levantou nessa era é o espírito do domínio feminino. Então os valores se invertem. Elas assumem o controle e elas querem mandar. E quando uma mulher manda dentro de casa, é a pior tragédia dentro de um lar. Porque o valor se inverte e Deus não aceita. E ele não pode, ele quebra os princípios divinos do marido ser o cabeça. E ela quer mandar. E tem muitos que gostam, baixa e deixa ela montar em cima. E ela vem com os porão e tudo. E eles ficam lá. Eles se acostumam tanto que não sabem mais tomar nenhuma atitude, dizendo não. Não, tem que perguntar para minha mulher como é que vai ser. Claro que tem que perguntar, claro que tem que ser. Porque quando nós falamos e ensinamos isso, nós ensinamos o centro do negócio. Porque a Bíblia diz que tem que ter um centro. E o profeta diz que a coisa não é assim. Um homem mandar numa mulher não é colocar ela embaixo do pé e falar duro com ela e ela tem que obedecer. Não, nada disso. Deus nem apoia uma coisa dessa. Para começar, olha que Pedro diz... Nesse mesmo capítulo, 1 Pedro 3, versículo 7, quando o marido age dessa forma, nem adianta ele se ajoelhar que Deus nem recebe a oração dele. Olha só, 1 Pedro 3, 7, igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra, é honra. Botar debaixo do pé não é honra, é honra, você honrá-la. Certo? A mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando o marido distrata a mulher, quando ele dá uma palavra dura para ela, quando ele faz prevalecer a sua vontade na força, nem adianta ele se ajoelhar que Deus não ouve a oração dele. Então Deus tem um centro para as coisas. Amém. Deus tem um centro. E o profeta diz isso aqui que todos nós sabemos da mensagem era de Tiatira 189 na página. Agora, uma mulher não está destinada a ter uma índole de ferro. Ela deve, de acordo com a Santa Escritura, ser submissa ao varão. Isso é exigido dela. A mulher que é verdadeiramente feminina, completamente feminina, terá essa índole, não um capacho. Olha só como o profeta é. Não um tapete para o homem pisar em cima e dizer, eu mando aqui e tu tem que me obedecer. Nada disso. Não é assim. Porque a autoridade não é gritar, não é bater, isso não é autoridade. Isso é falta de caráter. Porque nós obedecemos a Deus e Ele não fica nos surrando, dando paulada em nós. Nós obedecemos por amor. Nós obedecemos porque nós amamos a Ele, é gratidão pelo que Ele fez por nós e nós, por amor, fazemos. É a mesma coisa dentro de casa. Nenhum verdadeiro varão faz de uma mulher um capacho, porém ela desejará estar sob a autoridade do varão. Quem é a mulher que não gosta disso? Ela quer ter a figura masculina do lado dela. Ela sabe que precisa disso. É uma necessidade. A figura dele ali do lado, porque ele é segurança dentro de casa. Uma mulher com homem, marido dentro de casa, ela se sente segura. Pode olhar aqui assim. Ela desejará estar sob a autoridade do varão e não governá-lo,
porque ele é o cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus lhe fez, ela está pervertida. Quando ela quebra essa imagem, quando ela quebra esse propósito, quando ela quebra isto, qualquer varão que permite a mulher assumir a autoridade também quebra essa imagem. E ele também está pervertido. É por isso que uma mulher não pode usar o traje de homem. Está vendo como as coisas vão se invertendo? E o diabo quebra isso e faz elas assumirem isso. Põe nela um espírito masculino. Aí ela corta o cabelo, arria a calça até aqui mais embaixo e anda com as pernas abertas e vai andando assim. Credo. Ela jamais deve usar roupas que pertençam ao varão ou cortar o seu cabelo. Quando ela o faz, está se intrometendo no domínio masculino, assumindo autoridade e se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, o que lhe é ordenado não fazer. Vê como Deus é central? Ela mostra de que espírito ela é. Ser uma fêmea dominante é anticristão. Presta atenção nisso. Ser uma fêmea dominante é anticristão. E as sementes da Igreja Católica Romana estão nela. Porque essa igreja, mulher, ela sempre quis mandar. E durante as eras da igreja, ela sempre quis estar no lugar de cima, dominando, mandando. Por isso que aconteceram tantas coisas durante esta era da igreja. 68 milhões de cristãos sinceros foram mortos por causa desse domínio que estava fora. E as sementes da Igreja Católica estão nela, embora ela possa negar isto tão veementemente, mas quando se trata da palavra, seja Deus verdadeiro e a palavra de todo homem mentira. Irmãos, eu estou fazendo uma base. Esta base desta manhã, vocês têm que ver que isso são assuntos importantes para nós. Deus quer colocar lares em ordem. Nós vamos começando a tratar estes assuntos e vamos aprofundando isso aí. Vamos falar de certos setores, vamos falar de coisas importantes que relacionam-se conosco, com a nossa família. Tem muita coisa para nós irmos deslanchando aqui, falando para vocês, mas eu quero falar, eu vou ensinando como a Escritura diz, porque eu quero ver o seu lar em equilíbrio, e Deus quer ver isto, e Deus vai colocar as coisas em equilíbrio, vai. Você vai ver que vai desaparecer muita coisa de dentro de casa que você, muitas vezes, não... Quando você vê uma coisa acontecendo, que o pastor ora e aquilo não foi resolvido, é porque tem algum problema que precisa ser solucionado. E às vezes aquilo se torna um círculo tão vicioso que vai e não se resolve, enquanto não for tomada uma posição. Mas nós queremos trazer as coisas em equilíbrio para que você coloque sua vida em ordem e depois nós vamos orar juntos. E Deus vai fazer uma grande obra. Resolver aquilo que você não está dando conta de resolver. Porque quando você era lá atrás, não teve ninguém para ensinar. Você muitas vezes não é culpado das coisas que estão acontecendo. Nós vamos abordar isso. Quando você vê, às vezes, uma moça, ou uma mulher, ou um homem fazendo certos tipos de coisa, procedimento, ele herdou aquilo de algum lugar. Então ele está incluído em Êxodo 20. Mas nós vamos mostrar que tem uma saída em Salmos, que pode anular aquilo ali e Deus mudar o curso das coisas. Pode. E eu quero orar com vocês para isto. Este é o meu desejo. E Deus está interessado em resolver essas coisas para nós. Porque eu quero ver o lar equilibrado e Deus quer ver isso também. Amém? Vocês acham que isto é importante para nós, estas coisas? Vocês acham que vocês vão aproveitar bem esse tipo de assunto aqui? Vão? Vai ser bom para vocês. Vocês vão ver. Então venha nas escolas dominical, venha. E nós vamos tratar mais seriamente
de detalhes agora dessas coisas. Vamos ficar todos de pé nesta manhã. Logo após o irmão Juan tem um trabalho com os adolescentes, e ele está se preparado para isto, com a irmã Camila. Eu louvo a Deus por esta iniciativa do irmão Juan, e eu sei que isso contribuirá. Irmão, o que a gente ensina fica no coração. Aquela escolinha ali atrás já está dando resultado. Eu já vi o meu neto falar coisas lá em casa que ele aprendeu ali atrás, e eu vi que isto foi muito bom para ele. Então incentive seu filho, traga ele à escolinha. Eu estou trabalhando com as irmãs para que elas possam fazer o melhor que elas puderem para ensinar os nossos filhos as coisas de Deus. Feche seus olhos. Senhor, nesta manhã eu só comecei. Eu fiz só uma base para aquilo que vem depois. Mas nós vamos entrar nos assuntos mais detalhadamente de certas coisas que precisamos organizar. Muitas vezes nós ficamos preocupados quando ouvimos certas coisas, por saber que o natural vai tipificar o espiritual. E nós temos muitas falhas no natural, e isso interfere no espiritual. Mas nós queremos, Senhor, se nós estamos aqui nesta manhã, é que nós queremos a solução. Pai, muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes das coisas. Mulheres que estão falhando nos certos pontos que são importantes dentro de casa. E isso está interferindo na vida espiritual delas. Como também irmãos que estão aqui, que são os maridos, estão falhando em determinados pontos que também está interferindo, Senhor. E aquilo vai em prejuízo, muitas vezes, para dentro de casa. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu uma palavra, o Senhor nos deu um caminho, uma direção. O Senhor tem princípios que não podem ser quebrados. E nós queremos descobrir todos os princípios de Deus para a nossa vida, para que a nossa atitude seja melhor, para que a nossa vida seja melhor dentro de casa, do lar, o relacionamento entre marido e mulher. Senhor, isso é tão importante que é a base de tudo. Quando o nosso lar estava em desequilíbrio, nossa vida era terrível, meu Deus. Porque o diabo tinha prazer nisto e ele explora onde estão os problemas, os defeitos e as brechas para ele entrar. Mas nós queremos fechar todas as brechas para Satanás. Mas queremos convidar Jesus para estar no relacionamento, para que faça esse cordão ficar mais forte, de 3 dobras, para não se quebrar o relacionamento, não quebrar a comunhão, não se quebrar, Senhor, facilmente, porque, oh meu Deus, isso está escrito na Escritura, na palavra do Senhor, que o Senhor nos dê graça para conseguirmos ir adiante. Nós estamos apenas começando, mas eu acredito que estes irmãos virão mais vezes, e nós vamos trabalhar mais detalhadamente sobre certos assuntos, e no fim, Senhor, nós vamos orando, para que o Senhor entre em cena em casa. Quem sabe nós faremos, meu Deus, uma renovação de alianças aqui, nós teremos casais com propósitos, e com o Senhor na vida, e isso mudará, meu Deus, as coisas dentro de casa. Nós passaremos a amar mais nossas esposas, ou as esposas amando os maridos, os filhos amando mais os seus pais, ou vice-versa, e aí o Senhor estará na frente de todas as coisas, e Satanás perderá. Ele não encontrará mais maneira de entrar, de estar ali perturbando a casa e o lar, mas ele sairá, ele baterá em retirada, porque o Espírito do Senhor se manifestará, e nós seremos abençoados pelo Senhor. Nos ajude, portanto, esta manhã, meu Deus, e nos dê graça, seja conosco e já comece a consertar dentro de nós as coisas que precisam ser arrumadas. Ó Espírito Santo, nós chamamos o Senhor à cena desde já, para que tomes o controle. Nós queremos ver famílias fortes, lares fortes, maridos fortes, esposas fortes, Senhor, e a igreja será mais forte diante do Senhor. Nos ajude, portanto, colocamos a vida em tuas mãos e já lhe agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Convide aquele que não veio para que ele venha. Amém? Se durante a noite Deus tocar em meu coração, nós estaremos falando mais um pouco de algumas coisas, se foi isto que Deus quer. Mas nós estamos orando e o Senhor nos dirigirá. Cumprimente seu irmão, sua irmã, e que Deus nos abençoe, continue nos abençoando esta manhã,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.